Mãe é indiciada por suspeita de torturar a filha. A menina pegou uma moeda de R$1 para comprar doce e depois foi queimada pela acusada. A menina era obrigada a usar roupas de frio para esconder as marcas. Bandidos são atacados por abelhas no norte do estado. Eles fizeram 11 reféns, foram perseguidos e trocaram tiros com a polícia. Está preso suspeito de matar jovem durante o carnaval no centro de Vitória. A polícia está atrás agora de um menor e de outro suspeito acusado de atirar num policial. Tristeza e revolta no velório de aposentada que foi mantida em cárcere privado pelo marido. A mulher foi vítima de violência doméstica por 18 anos e teve uma das pernas quebradas por ele. Encontrado o corpo de jovem que desapareceu no fim de semana em Guarapari. O barco em que o rapaz estava com amigos foi atingido por ondas e virou. Motorista com carro roubado é preso após se envolver em acidente com viatura da polícia. O condutor estava embriagado e sem documentos. Familiares de jovem estrangulado após festa em Cariacica negam que ele tenha tentado estuprar o primo. O parente do rapaz confessou o crime e alega legítima defesa. E susto ao receber conta de energia. Mais de 200 mil capixabas receberam a conta com um valor bem maior. A EDP Excelsior disse que foi por causa da falta de medição no período da greve da PM. A gente volta em um minuto. Olá, boa noite. Mulher é denunciada acusada de torturar a filha. Tudo começou depois que a criança pegou uma moeda de R$1 para comprar um doce. As marcas das queimaduras ficarão para sempre na criança de 9 anos que foi torturada pela própria mãe porque pegou uma moeda de R$1 da estante da casa onde morava em Cariacica. Em depoimento, a mulher confessou o que fez. Ela efetivamente queimava a sua filha. Numa das ocasiões, ela queimou a criança por ela ter pego uma quantia de apenas R$1 que estava sob a estante da casa. Esse dinheiro estava sob a estante, a quantia de R$1, e a criança pegou para comprar um pirulito. Foi então que a mãe da vítima ficou sabendo e assim que a vítima retornou, ela segurou a vítima, utilizando de utensílios domésticos, como facas, garfos e colheres, queimou, colocou esse em contato com o fogo e no momento em que ele estava bem quente, ela encostou no corpo da vítima, provocando queimaduras de 2º grau. O caso só foi descoberto por uma amiga da criança que viu nos braços da adolescente as marcas da violência sofrida. A mãe vestia a filha com roupas de frio para tentar esconder as marcas das queimaduras. Quando a colega de sala viu, contou para a professora e o caso chegou até o Conselho Tutelar, que denunciou a polícia. A doméstica hoje continua solta. O titular da DPCA critica a legislação e pede uma reavaliação das penalidades desse tipo de crime. Nós avaliamos que há uma necessidade de alteração legal e, sobretudo, de atuação do legislador federal, Câmara dos Deputados e Senado Federal. Não é possível que crime de tamanha gravidade como esse, sobretudo quando tem como vítima crianças e adolescentes, tenha uma pena considerada baixa hoje dentro da realidade do Brasil. É preciso uma releitura desses fatos, uma releitura dessa pena e, sobretudo, a alteração legislativa a fim de possibilitar que os operadores do direito possam trazer uma sanção equivalente e proporcional à conduta de cada um dos acusados. A criança está sob cuidados de familiares. 18 anos de um sofrimento mantido em segredo. Morreu a aposentada que teve a perna quebrada pelo marido. A despedida de Alfrelinda Maria Montebeller, de 55 anos, foi marcada por lágrimas e tristeza. Alfrelinda morreu vítima de violência doméstica. Por 49 dias, foi mantida em cárcere privado pelo companheiro, mesmo precisando de atendimento médico. O marido quebrou a perna da aposentada e não permitiu que ela tivesse acesso a um hospital. Após ser resgatada por familiares, Alfrelinda ficou por 17 dias internada em um hospital na Serra. No local, ela foi operada e, após a cirurgia, aparentava estar bem. Mas os médicos descobriram uma infecção generalizada. Na madrugada de hoje, Alfrelinda teve parada respiratória e não resistiu. Os médicos não sabiam em qual a parte ou região que essa bactéria poderia estar. E aí chegou hoje de madrugada, infelizmente, essa bactéria fez com que ela viesse a óbito.
O caso está sendo investigado pela Delegacia da Mulher de Vila Velha. Por 20 anos, a aposentada foi casada com um homem que ameaçava ela e ao filho do casal de 13 anos. Foi o próprio garoto quem tomou coragem de pedir ajuda aos tios, quando a mãe estava impossibilitada de sair de casa. Nós imediatamente instauramos o inquérito policial, representamos pela prisão do suspeito e ele foi preso, tão logo foi deferido o mandado de prisão. Mesmo diante de tanta violência, Alfrelinda nunca havia denunciado o companheiro à polícia. E para o irmão da aposentada, o erro foi justamente esse: se calar. O recado que eu posso dar para essas pessoas que estão vivendo nessa mesma situação, que não se calem, denunciem. O que vai acontecer com você se você se calar e ficar vendo isso? Vai acontecer a mesma coisa com a minha irmã. Hoje, agora, nesse momento, ela está dentro de um caixão. Muitas vezes é o silêncio que faz essas mulheres vítimas em casos trágicos como esse. O suspeito foi levado para o centro de triagem de Viana. Mais de 220 mil capixabas levaram um susto ao receber a conta de energia. Em alguns casos, o valor foi 5 vezes maior. De acordo com a EDP Excelsa, o problema aconteceu por causa da falta de medição durante a greve da PM. A conta de luz chegou e com ela uma grande surpresa nada agradável. R$ 463 a pagar, mais do que o dobro do normal consumido na casa da Cristiane. Na hora que chegou, fiquei passada. Sinceramente, fiquei passada porque a gente está acostumado a pagar em média 200, 220, até 180 reais eu já cheguei a pagar. E de repente a última veio 219 e esse mês, R$ 463, na hora que você vê, você fala, o que está acontecendo? Na residência moram a fonoaudióloga, o marido e o filho. Do mês passado para cá, nenhuma mudança aconteceu para que a cobrança viesse mais alta. A gente nem fica em casa. Eu e meu marido, a gente trabalha o dia todo, a gente chega em casa, a gente sai de casa às 7h30, chega em casa por volta das 7h. E ar-condicionado, o único que eu tenho ligado é o do quarto do meu filho, o meu eu nem ligo. E não mudou nada, não tem nada mais dentro de casa para poder justificar esse valor exorbitante, mais de 100%, de um mês para o outro. Esse aumento na conta de luz não foi só na da Cristiane. A cobrança veio mais alta para outros 225 mil capixabas. Em alguns desses casos, o valor chegou a ser 5 vezes maior do que o normal. De acordo com a Companhia de Energia Elétrica, o aumento nas contas aconteceu por causa do período de paralisação da Polícia Militar. Por conta da crise na segurança pública, mais precisamente naquela primeira semana, logo no início de fevereiro, nós tivemos as nossas operações impactadas. Com isso, nós não conseguimos colocar o nosso pessoal na rua para fazer as leituras reais dos medidores de energia. Nesse caso, a ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, ela estabelece que, como nós não conseguimos fazer essa leitura por um problema, por um motivo de força maior, nós temos que fazer o faturamento do mês com base no histórico de consumo dos últimos 12 meses. A Cristiane já sabe que vai ter que pagar a conta se não quiser ficar sem luz. Mas para ela, o certo seria receber de volta esse valor a mais que foi cobrado. Nada justifica um valor desse, sendo que não mudou nada e eu não sou a única a reclamar. Todos os moradores de Jardim Camburi, eu tenho visto, estão reclamando pelo mesmo motivo. Nós reforçamos os nossos canais de atendimento presenciais aqui da Grande Vitória. Nós criamos um call center específico para a situação de faturamento através do 0800 721 0708. Então, para aquelas pessoas que receberam uma conta e que têm essa dúvida, a primeira coisa que tem que fazer é entrar em contato com a EDP, junto com o seu número de instalação, o número da sua conta. Nós vamos fazer uma análise desse procedimento e, se ele tiver dificuldade de fazer o pagamento da conta, o que é que nós podemos fazer? Nós vamos cobrar o mês de março só referente ao consumo de março e esse acúmulo de fevereiro a gente faz um parcelamento para ser pago em 2 vezes nas faturas de abril e maio. Olha, se alguém pagou a mais, o valor será automaticamente abatido da próxima conta. Mas qualquer dúvida é só ligar então para 0800 721 0708. Suspeito de matar jovem durante o carnaval no centro de Vitória é detido. Caio Teodoro Alvarenga, de 18 anos, foi preso pelos policiais da Delegacia de Crimes contra a Vida de Vitória. Ele é acusado de atirar contra Vitor Juvencio dos Santos, de 28 anos, no carnaval,
durante a passagem de um bloco na Praça Costa Pereira. As imagens de vídeo monitoramento mostram o momento exato em que Caio está dançando funk com os amigos, próximo a uma barraca no canto direito da tela. Ele está de camisa azul. Segundos depois, ele sai com os colegas e se aproxima do alvo. Tudo acontece muito rápido. Ele empurra Vitor, saca a arma e atira contra o jovem. A vítima cai ao chão. As pessoas se afastam do local e um policial militar à paisana de camisa cinza corre atrás dos criminosos. O acusado ainda tentou atirar outras vezes, mas a arma falhou. Ele fugiu e a confusão continuou na Rua 7. Na segunda imagem, Vitor aparece correndo. O policial de 26 anos, já armado, caminha em posição de contenção quando é baleado pelos comparsas de Vitor. Eles atiram 2 vezes contra o militar, que ainda dá poucos passos antes de cair. O menor de 17 anos ainda pegou uma garrafa e arremessou contra o soldado que já estava desacordado. Os criminosos fugiram do local. Outras 2 pessoas também foram baleadas de raspão nesse dia. De acordo com o delegado, a motivação do crime teria sido uma rixa entre os dois pela disputa de espaço do tráfico de drogas no Morro da Fonte Grande. Foi briga de tráfico de droga. E você se arrepende do que você fez? Com certeza. Mas primeiramente só fui defender minha vida, porque quase eu perco minha vida cedo. Essa briga, segundo as investigações realizadas, ocorreu em razão de uma desavença anterior que o Caio tinha pelo tráfico de drogas no município no bairro de Anguetá, né? E durante a realização do carnaval, do evento de carnaval na Praça Costa Pereira, ele viu esse indivíduo, que era desafeto dele, se aproximou desse indivíduo, empurrou esse indivíduo, já sacando a arma de fogo, e passou a desferir disparos de armas de fogo pelas costas desse indivíduo, que foi atingido na coluna. O titular da DCCV de Vitória afirmou que Caio possui passagens por tráfico, posse ilegal de arma e lesão corporal. Agora ele será autuado por dupla tentativa de homicídio qualificado. O menor e o outro acusado de atirar no policial continuam foragidos. Quem tiver informação, ligue 181. Encontrado o corpo de jovem que desapareceu no fim de semana em Guarapari. O corpo de Abdan Freitas, de 25 anos, foi encontrado perto de uma lagoa no Parque Estadual Paulo César Vinha. O rapaz sumiu no último sábado. Ele seguia de barco com outros 9 amigos para um dia de lazer. A embarcação virou em Setiba após ser atingida por ondas fortes. Parte do grupo conseguiu nadar até a praia. O corpo foi encaminhado para o Departamento Médico Legal em Vitória. Bandidos fazem arrastões em pontos de ônibus em bairro da Serra. Desta vez, a reclamação é da comunidade de Morada de Laranjeiras. O boletim de ocorrência é de um roubo. A vítima foi a filha de 16 anos deste operador de produção. A jovem estava no ponto de ônibus em Morada de Laranjeiras, na Serra, quando os criminosos chegaram. 2 elementos chegaram numa moto, abordaram todos no ponto de ônibus e fizeram arrastão, roubando celulares, carteiras. Ficou assustada, não queria nem ir para a escola. Hoje mesmo eu tive que levar ela na escola, porque ela estava com medo de ir ponto de ônibus sozinha hoje. Crimes assim começaram a acontecer com frequência no bairro. Todos os moradores já ouviram histórias e eles não aguentam mais essa insegurança. Assalto de comerciante, roubo de carro, celular das pessoas que saem correndo para dentro de casa, para dentro dos apartamentos. Quando vê passar uma moto, já sai correndo apavorado, pane. Os jovens não podem mais ficar na rua, tudo isso, cara. O horário que esses crimes têm acontecido é entre 5h30 e 6h30 da manhã, quando o pessoal sai para trabalhar. São tantos assaltos em pontos de ônibus aqui do bairro que os moradores começaram a esperar dentro da portaria dos condomínios. E eles só saem quando o coletivo está quase chegando. Quem vive essa onda de assaltos diz que falta policiamento. Precisando de segurança, precisando que a polícia seja mais presente na nossa comunidade. Vários moradores aqui foram vítimas, perderam o celular, perderam o carro, teve casa arrombada. O negócio não está legal. Marcos mora no bairro há 18 anos e de tantos roubos começou a pensar até em se mudar. O bairro é muito tranquilo, mas nos últimos meses, meu filho, o negócio que tá feio. Toda hora tem ocorrência aqui de roubo de carro, roubo de celular, perigo total. Morada de Laranjeiras está um inferno, cara, entendeu? Estão pensando até de mudar daqui. Espero que depois dessa força que vocês estão dando para nós aqui, possamos ter o retorno da Polícia Militar, da Polícia Civil também. Pois é, a Polícia Militar confirmou que os PMs atuam na região e as questões relacionadas ao policiamento são discutidas com a comunidade. Por isso é importante que a liderança comunitária e os moradores e comerciantes
compareçam a esses encontros. Motorista embriagado é preso com carro roubado depois de bater em viatura da Polícia Rodoviária Federal. A viatura estava parada num sinal de trânsito quando foi atingida pelo carro. O acidente aconteceu na rodovia do Contorno, na Serra. O motorista estava embriagado e sem documentos pessoais. O teste do bafômetro comprovou a embriaguez. O carro tinha restrição de furto e roubo. O registro foi feito horas antes da batida. O motorista foi detido e levado para a delegacia. É enterrado jovem que foi estrangulado pelo primo em Cariacica. A família do rapaz nega que ele tenha violentado sexualmente o parente após uma festa. Uma família destruída por um crime que desperta inúmeras dúvidas. Helder de Souza, de 16 anos, era o único filho do casal José e Vanusa. Era um rapaz tranquilo, era uma pessoa tranquila. O garoto foi assassinado na madrugada de domingo durante uma festa de família no bairro Santo Antônio, em Cariacica. O suspeito do crime, um primo distante de 24 anos, que chegou a se apresentar à polícia como assassino. Vi que ele estava vindo para cima de mim, eu tentei desmaiar ele, vi que ele desacordou, eu saí do quarto. A versão do suspeito intriga a família. Na noite do crime, esta tia que estava no local da festa não escutou brigas. Se deparou com o corpo do sobrinho e afirma que ele foi a verdadeira vítima. Isso tudo aconteceu à noite, entendeu? Então não teve discussão nenhuma. Foi uma coisa muito rápida, ninguém escutou. Eu vim correndo, quando eu vim correndo lá de dentro, lá de fora, que eu vi o Helder deitado lá, eu fiquei desesperada e fui tentar procurar meu primo. O laudo médico realizado pela perícia só será concluído em 30 dias. Mas o pai de Helder conversou com o médico responsável. A principal suspeita, segundo ele, é que o adolescente tenha sido asfixiado. O médico falou que não tem como ter sido porrada que ele levou, porque se fosse porrada tinha ficado com marca de sangue por dentro, por causa do tombo, alguma coisa. E também que fosse porrada também, o que aconteceria se fosse porrada? Meu filho tinha gritado. Meu filho é franzininho perto dele, não tem como ser legítimo defesa. O jovem de 24 anos, que afirmou ser o autor do crime, foi ouvido na Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa neste domingo. Ele assinou um termo circunstanciado e foi liberado. O delegado responsável pelo caso explicou que, de acordo com a lei, quando o agente se apresenta espontaneamente à autoridade, ele não pode ser preso em flagrante. Decisão que revolta a família de Helder. Não sou contra o delegado também não, porque o delegado interpretou conforme a justiça, conforme a lei. Eu acho que ele poderia ter interpretado um pouquinho mais além que a lei, porque o que tirou ali foi uma vida que ele tirou. Uma vida e acabou de destruir toda a família também junto também. Helder foi enterrado na manhã de hoje em Cariacica. Amigos prestaram esta homenagem e pedem justiça. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. A Polícia Civil disse que o delegado de plantão que atendeu a ocorrência entendeu que o autor agiu em legítima defesa. Por isso, o estudante prestou depoimento e foi liberado. Investimento de 14 milhões de reais para as polícias civil e militar. Felipe Chicarino. E o governo do estado do Espírito Santo anunciou hoje investimento na área de segurança pública. Ao meu lado, o secretário André Garcia, que vai falar mais sobre esse assunto. Secretário, como é que vai ser esse investimento? Quantos reais serão investidos? Queria que você falasse um pouco em quais pontos serão investidos todo esse dinheiro. Bem, nós estamos em curso num processo de reestruturação, especialmente da Polícia Militar, e desde o final do ano passado, início desse ano, já adquirimos, por exemplo, 3.500 coletes à prova de bala para a Polícia Militar, e suprimos todo o efetivo da PM com coletes. Fizemos um investimento no Hospital da Polícia Militar, em torno de 3 milhões de reais, foi anunciado recentemente, e agora, uma somatória aí em torno de 17 milhões de reais de diversas fontes, nós estamos adquirindo 311 viaturas para a Polícia Militar e para a Polícia Civil, para substituir as viaturas que já estão sendo utilizadas há mais tempo e prestar um serviço melhor para a população. Essa questão dos coletes já tínhamos resolvido desde janeiro, inclusive antes do movimento que aconteceu em fevereiro, né? As viaturas já estavam programadas algumas aquisições, nós ampliamos essas aquisições com a economia que foi feita no ano passado, com o ajuste fiscal que o governo vem fazendo.
um ajuste fiscal que o recurso economizado tem sido dirigido para a Secretaria de Segurança, Saúde e Educação, por determinação do governador Paulo Artung. E a seguir, bandidos fazem reféns, tentam fugir da polícia, mas na fuga acabaram atacados por um enxame de abelhas. A gente já volta. Bandidos fazem 11 reféns, trocam tiros com a polícia e acabam atacados por abelhas depois de uma perseguição no norte do estado. Os bandidos renderam as vítimas numa mercearia no interior de Colatina. Os reféns foram agredidos e trancados no escritório do estabelecimento. Na fuga, trocaram tiros com a polícia e um deles acabou baleado na perna. A perseguição começou na rodovia que liga Colatina a Linhares. Durante a ação, um enxame de abelhas atacou os bandidos e que pena os policiais também. Com os suspeitos foram encontrados objetos roubados e dinheiro. Imagine a cena, hein? 4 pessoas foram presas e um menor apreendido. Todos foram levados para a delegacia. Para você, boa noite. Até amanhã.